Boa noite a você que neste momento acolhe mais um programa Papo Aberto em sua casa. É um prazer ter a sua companhia em mais essa noite agradável de segunda-feira. E teremos sim um programa muito agradável esta noite. Minha convidada desse primeiro bloco é muito conhecida e querida por todos nós e de grande renome no cenário de nutrição funcional. Está lançando mais uma obra literária sob o título Alimente Bem Suas Emoções. E eu tenho um imenso prazer de receber aqui com você, doutora Gisela Savioli. Bem-vinda. Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui em casa, né? Eu vou aproveitar, porque eu tenho certeza que ele está assistindo. Um abraço para o nosso querido Dr. Roque também, marido da doutora Gisela, grande amigo da Canção Nova, também um escritor. Né? Um abraço, viu? Vamos lá, nós temos aqui um livro bonito. Disse que gostei muito da capa e o título é também muito atraente e curioso. Alimente bem suas emoções. É possível a gente alimentar bem as emoções? Como é que a gente pode fazer isso? Eu costumo dizer, Márcio, que nutriente dá inteligência às nossas emoções. Então, por incrível que pareça, tem artigo científico mostrando para você que, dependendo da nutrição que você elabora, você olha um copo pela metade, você enxerga meio vazio ou meio cheio. E hoje o estresse é uma realidade na nossa sociedade. Então, o que acontece? Como você encara o copo, como eu digo, se ele está meio vazio, você vai ter respostas e atitudes e medos totalmente diferentes da abordagem que você faz se o copo estiver meio cheio. E nutriente faz essa diferença, por incrível que pareça. Não, eu acredito. Houve um tempo que estava muito aí na internet, ainda está, não é? Essas dietas, e algumas são desumanas, não é? São loucas. E eu vi uma dieta que funcionou do ponto de vista estético para uma pessoa. Eu vi que ela tinha emagrecido bastante, num tempo recorde. Então, aí eu fui lá dar uma olhadinha, né, na dieta. Eu falei, gente, isso não cabe para um ser humano. Uma pessoa que fizesse a dieta aqui, ela está perdida, ela não tem forças para nada. E eu fui pesquisar resultados sobre a vida das pessoas que fizeram. E uma que me impressionou muito, um testemunho que me impressionou, era uma pessoa que tinha entrado lá para dizer que as pessoas, por favor, não a fizessem. Era um homem, ele tinha feito, e ele achou que estava tudo bem. Quando, de repente, passou a parecer interessante para ele acabar com a vida. Ele disse assim, não era uma coisa agressiva, não era uma coisa violenta. Eu estava distraído e, de repente, eu comecei a achar que morrer era bom, que seria interessante, que poderia ser uma coisa legal, encontrar o fim da vida. E quando ele percebeu que ele estava gostando da ideia de morrer, ele procurou um médico e aí ele descobriu que ele estava numa depressão da qual ele demorou mais de 1 ano para poder se restabelecer. Então ele disse, olha, é um risco muito grande a pessoa entrar por esse caminho. Para mim, quase me levou à morte e até hoje eu colho as consequências. E o impacto foi justamente, o primeiro sinal foi sobre as emoções. Exatamente. As pessoas esquecem, Márcio, que trocam 50 milhões de células todos os dias. E você precisa de no mínimo 44 nutrientes diferentes para justamente fazer essas células novas e manter todas as outras que você tem. Então, o corpo, por que ele vai fazer uma pele bonita, um cabelo maravilhoso, uma unha forte, principalmente para as mulheres que se queixam muito, se ele tem que fazer uma célula para o seu coração, por exemplo? Então, ele prioriza. Então, ele tira daqui para colocar ali. E aí você começa a ver sinais e sintomas e o emocional é fundamental. E tudo começou porque quando eu lancei o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que é essa abordagem de que não é que você emagrece para ficar bem, você tem que ficar bem para poder emagrecer. A colocação é totalmente diferente. Então, eu comecei a observar que todas as pessoas que chegavam, eu tenho uma extensa anamnese, onde a parte emocional é muito bem contabilizada, né? E o que eu comecei a perceber? Que todo mundo que melhorava a sua alimentação, melhorava de sinais e sintomas generalizados, mas melhorava também do emocional. E aí eu comecei a discutir com o Roque. E isso foi muito interessante e foi daí que surgiu esse livro. Quando a pessoa sabe para que está escrevendo, e é muito claro que é o seu caso, não é? Para o autor também fica claro o que ele pretende com o livro, o objetivo
para o qual ele desenhou aquele projeto. Não é? Quando você estava elaborando esse livro, até conversando ali com seu marido, você dizia, olha, eu quero que este livro faça isso com o meu leitor. O que você pretendia? Primeira coisa, alertar que hoje nós comemos mais produtos alimentícios, produtos processados e industrializados do que comida. Primeira coisa. Segunda coisa, eles vêm carregados de mais de 8.000 substâncias que o nosso corpo não foi talhado por Deus para entender. E isso gera consequências. Eu listei alguns, até super interessante, porque eu coloquei num fundo preto escrito com branco, bem assim, né? Bem tétrico mesmo, para mostrar o quê? Que tem aditivos alimentares, corantes e conservantes, Márcio, que são proibidos lá fora. E estão presentes na nossa alimentação. E um detalhe, como eu não podia colocar a embalagem desses alimentos, que são principalmente as crianças que consomem, eu coloquei um site de uma empresa chamada Proteste, que faz assim, de vez em quando ela cata no mercado alguns produtos e examina e protesta em relação ao que está errado. E eles fizeram uma pauta excelente sobre os aditivos alimentares. E lá você encontra as fotos das embalagens de todos os alimentos que, primeiro, tem esses aditivos alimentares que a gente chama, que são totalmente proibidos e que ninguém deveria consumir. Aí você localiza um monte de guloseima de criança que não come uma só, come vários ao longo do dia. Tem uma segunda classe que eles colocam como deveria comer menos. Para mim, veneno é veneno. Então, eu também coloco essa turminha como não sendo adequada. E aí eu esclareço, principalmente porque eu vejo hoje crianças, Márcio, tomando Ritalina, indo a psiquiatras, diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade, quando simplesmente retirando alguns aditivos alimentares do dia a dia, você recupera essa criança e é assim, porque o corpo, Deus nos fez perfeitos, a nossa recuperação é extraordinária, tanto que não tem um paciente que em um mês não tem uma diferença brutal no diagnóstico. Então, primeiro, identificar o que nós não devemos. E segundo, mostrar que a gente tem que comer comida. Ninguém mais come comida. Então, esse livro, eu tive assim o cuidado de fazer várias coisas. Primeiro, eu listei um cardápio do que é você comer ao longo do dia, 7 refeições. Café da manhã, lanchinho, almoço, lanche 1, lanche 2, jantar e ceia. Ao longo, eu coloquei quanto você gasta comendo tudo isso, com proteína no almoço, proteína no jantar, proteína no café da manhã, lindinho tudo. Você gasta menos que uma pizza. E muito menos calorias e você tem um monte de nutrientes. Então, primeira coisa, desmistificar que comer bem, se fazer uma nutrição adequada é caro. Não, não é. Tá? Muito pelo contrário. É bem simples e você economiza de 30% a 40% do seu orçamento doméstico. Segundo, fiz uma lista de compras e pus as famílias dos alimentos e se você abrir ali, você vai ver que estão todos eles fotografados. Nossa, que fantástico. Está um livro bonito e tem a lista de compras, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, porque a proposta é experimente um mês. Um mês não é muito tempo e você já vai ver o que você vai colher. Ficou fácil para qualquer pessoa. Nossa, ainda deixei, por exemplo... montar um cardápio diferente. Exato. Ainda deixei no final das frutas uma tabela com... Porque cada um, o Brasil é, enfim, é imenso, então tem as frutas regionais. Então deixei lá para a pessoa também preencher. E por último, fiz uma coisa que você vai adorar. Eu pus as tabelas assim... Todos os nutrientes, todas as vitaminas, minerais, alguns aminoácidos fundamentais, como aquele que se você não consome, você não forma serotonina, e aí depressão se instala. E eu coloquei todos os alimentos que tem, os mais simples, com a quantidade que tem em 100 gramas, e pus depois embaixo quanto que você precisa por dia. Para todas as... Então, tá um livro que eu estou encantada com ele. Extremamente didático, didático, prático, inclusive para as minhas colegas e meus colegas nutricionistas, porque eu já tinha estabelecido isso no consultório, porque eu sentia a necessidade, porque você fala assim, vamos tirar os alimentos pró-inflamatórios, que a gente já sabe que são leite de vaca derivados, o glúten, a soja, às vezes o milho, tanto que eu fiz de novo um capítulo com os alimentos
potencialmente alergênicos, porque, por exemplo, tem criança que tem, assim, alergia à clara do ovo, não à gema, à clara, porque é sempre a parte proteica que traz o problema. Então, esses alimentos potencialmente alergênicos, mas que eu consumo, e peço para os meus pacientes consumir, eu coloquei com uma tarja, assim, iluminadinha amarela, para que as pessoas tivessem, assim... Um pouco mais de atenção, Um pouco mais de atenção. Mas nesses alimentos, nossa, você vê que você tem, por exemplo, eu falo do ovo. O ovo, se você olhar a tabela, a composição nutricional do ovo, só não tem uma coisa no ovo, vitamina C, só. O resto tem tudo. Tudo. É espetacular, você vai adorar. Não, eu estou com vontade de ler o livro já. Estou contente porque o meu já está aqui separado, né? Tô Você feliz. Vai adorar, você vai ver que beleza. Eu tenho certeza disso. E você tocou num assunto muito importante, não é? Fazendo justamente a referência a essas crianças que às vezes tendem uma hiperatividade ou aparente hiperatividade e que o recurso é logo o remédio, não é? E por mais que tentem me dizer o contrário, eu sei que carece de testes para você fazer uma afirmação de cunho científico, não é? Mas a própria natureza da gente já diz uma coisa, não é? Se você dá um remédio para uma pessoa, esse remédio vem sempre acompanhado de outros componentes que afetam o equilíbrio do corpo dela. Então, vamos dizer que tivesse encontrado o remédio perfeito, não é? Mesmo assim, você está suprindo no corpo da pessoa algo que normalmente ela não produz. E vai levar o corpo a um comodismo e ele não vai produzir mesmo, porque agora você está pondo de fora algo que ele deveria produzir. Exatamente. Eu acho, às vezes, olha, eu sei que tem casos que precisa, gente, mas é um crime você pegar e enfiar um remédio numa criança sem antes avaliar o quadro dela, você perceber como é que é a rotina dela, os hábitos alimentares dela, de sono, de descanso, de cuidado com o corpo, não é? E já de uma maneira precipitada, oferecer para ela um remédio como esse. Porque o remédio, ele vai no sinal e no sintoma, ele não vai na causa. E o que eu amo na nutrição é que a gente vai na causa. Por incrível que pareça, a gente consegue reverter quadros imensos. É como eu estava te falando, o meu próximo livro é com a editora Canção Nova, mas o próximo eu fiz questão de separar já todos os testemunhos de todas as patologias, começando pelo testemunho, que isso é muito rico, né? Do paciente mostrando, olha, eu estava assim e com a nutrição eu fiquei assim. E as pessoas não têm noção, eu creio que realmente esse trabalho que eu faço fez com que as pessoas começassem a prestar um pouquinho mais de atenção em relação ao quanto nutriente é importante. E o Roque fez a apresentação desse livro e eu fiquei muito contente. Você conhece o Roque, né? Está lá ouvindo a gente. Se eu não chego com 3 artigos científicos indexados para falar o que eu estou comentando, que está comprovado cientificamente, ele fala, nem perca tempo, não vem nem me contar essas coisas. Mas ele tem uma coisa espetacular, ele tem uma humildade científica que eu amo. Por quê? Tem coisas que eu falava para ele há 4, 6 anos atrás e que hoje a ciência está comprovando, em mais, assim, com mais artigos. Aí ele chega para mim e fala assim, Gisela, lembra aquele negócio de intestino que você falava? Olha, estão começando a sair os artigos agora. E ele fez a apresentação desse livro citando psiquiatras, assim, importantíssimos americanos, dizendo categoricamente que todo paciente com depressão tem que ser avaliado nutricionalmente, porque de nada adianta, muitas vezes, só o remédio, se você não também recuperá-lo sob o ponto de vista nutricional. Por isso que muita medicação, Márcio, não faz efeito. Pois é, é preciso suprir as carências do corpo, né? Exatamente, exatamente. E os artigos que eu coloquei assim, casos de pesquisas, assim, por exemplo, porque também não adianta nada a pessoa pegar, estou precisando de triptofano, porque aí vou construir serotonina. Só que você tem que comer triptofano ao longo do dia, não uma vez por dia. Então, eles mostram, num artigo muito interessante, que eles pegaram pessoas que já tinham esse humor mais rebaixado, mas não estavam em crise. E pegaram 2 grupos e separaram. Para um, deram uma bebida nutricionalmente ok, sem triptofano. E com a outra, com triptofano, que é um aminoácido. Aminoácido é a menor porção que compõe a proteína, né? E esse triptofano naquela segunda turma, o que aconteceu? 6 horas depois, aquela turma que não tinha tomado a bebida com triptofano já começou a se sentir
pior emocionalmente em relação à outra. Depois que eles foram suplementados com a bebida com triptofano, começaram a melhorar. E por que as pessoas, mulheres principalmente, porque uma das coisas de escrever um livro desse é que você aprende muito também. Vocês, homens, sintetizam 52% a mais de serotonina do que nós, mulheres. Então, o que acontece? Por que a gente quer tanto um chocolate no final da tarde? Porque o cacau tem triptofano, entendeu? E tem todo no nosso organismo acontecem algumas coisas quando você ingere o cacau que faz com que você sinta bem. Por quê? Porque daí você constrói serotonina. Fantástico. Gisela, você tinha dito para a gente aqui a importância da gente cuidar da alimentação e fez até uma referência ao que a gente come hoje, nem chamando de comida. Exatamente. Né? Você usou a palavra embutidos. Produto alimentício. Esses produtos alimentícios. Só para a gente ter uma ideia, eu sei que no livro você faz isso com mais precisão e mais largamente, mas só para a gente comparar dentro da nossa rotina diária, exemplos aí de produtos alimentícios e de comida de verdade. Olha, uma coisa interessante, assim, bem basicona. Quando você pega o recordatório de uma pessoa, recordatório até eu coloquei na última folha, como eu fiz no meu primeiro livro lá, o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém. Escreva uma semana tudo que você come, café da manhã, se você toma lanche, almoço, jantar, escreve. Você vai notar que depois de uma semana, você come sempre as mesmas coisas. Então é aquele café com leite, aquele pãozinho e uma margarina, né? Porque pelo menos se comesse manteiga, ainda a manteiga é biológica, né? Porque eu digo que se tem uma coisa boa no leite, é a gordura que é feita a manteiga. Todo dia a mesma coisa. O que tem nutricionalmente lá? Nada. Qual é a proposta? Começar com aquele suco verde maravilhoso de couve, que aliás tem mais de 500 mil de acessos no YouTube, que eu ensino o passo a passo. Então, começar com um suco de couve, depois um cará, uma mandioca, uma tapioca, né? Você já está assim, salivando, né? Não, dá vontade. É uma mesmo, delícia. Uma delícia. Aí você pode... E a Rose faz uma tapioca que você precisa ver. Ah, é? A Rose, ela sabe das coisas. Conclusão, um ovinho mexido para você colocar naquela tapioca ou junto com a sua raiz que você cozinha. Gente, nutricionalmente isso é perfeito. E olha, eu garanto que na ponta do lápis você vai ver como é muito mais barato do que aquele pãozinho que hoje em dia é o que eu falo, Márcio. O trigo foi o alimento que mais sofreu intervenção do ser humano. E você sabe que quando o ser humano coloca a mão, nem sempre é bom. Tem coisas boas, mas infelizmente tem coisas complicadas. Hoje, o teor de glúten que contém o trigo moderno é 20 vezes maior do que antigamente. Então, é por isso que a gente está caminhando desse jeito. Então, e a gente... esse aumento é por causa da intervenção do ser humano. É, porque o glúten é o que faz o pão crescer, fica bonito, grande. É lindo ver o pão crescer, de fato. Só que aquela massa que fica elástica e cresce, a indústria viu que aquilo era bom, a indústria, né? E aí pediu para começarem a fazer um trigo de melhor qualidade, isto é, com mais glúten. Então, foi por isso que esse glúten começou a aumentar. E o grande problema, essa intervenção, o nosso corpo não entende. Então, a gente não consegue digerir adequadamente. E o pior, Márcio, quando este glúten encosta lá no intestino, aquele glúten não totalmente digerido, ele atravessa a parede do intestino e ocupa receptor cerebral da agitação mental. Por que as pessoas melhoram até a vida de oração quando tiram o glúten? Por causa da concentração. Lembra daquele tenista, o Djokovic, que depois que ele tirou o glúten da alimentação, ele deu um salto de qualidade na performance dele? Por quê? Ele passou a se concentrar mais. Então, é o que eu digo, num café da manhã, você pode tirar um monte de coisa que não tem nutriente e colocar o que tem e o melhor, sem os prejuízos que aqueles outros E quando você faz essa modificação na sua alimentação, é natural que o corpo vá se purificando. Nossa, mas é imediato, é uma coisa impressionante. Agora, interessante, eu tive uma paciente que veio porque ela estava muito gorda, mas ela tinha uma psoríase. Psoríase são aquelas feridas, né, na pele. Eu até fotografei o corpo dela inteiro. E aí, depois de um mês, ela me manda um WhatsApp, né, uma mensagem dizendo assim: ai, doutora, eu estou tão triste, eu não consegui emagrecer nada. Quer dizer, ela acha também que não conseguiu, né? A bioimpedância é onde eu vejo realmente.
Mas aí eu falo assim, escuta, mas vamos avaliar direitinho. Eu falo assim, mas tem uma coisa boa. 97% da minha psoríase passou em um mês. Em um mês, aquelas feridas foram acabando. Então, é impressionante como o corpo prioriza, Márcio. O que ele precisa primeiro acudir você para o seu bem. E muitas vezes não é só emagrecer. Por isso que eu digo, a gente muitas vezes precisa estar bem para poder emagrecer. Com certeza. Sintomas como a falta de memória, pouca concentração, você já fez essa citação aqui, então podem ser sinais de uma vida desregrada em relação à alimentação. Principalmente o estresse tem muito a ver com a perda de memória. Por quê? Porque o estresse, ele acaba com seus neurônios. Só que a gente descobriu, eu até menciono assim, que tem um lugar no nosso cérebro que eu carinhosamente chamo de berçário dos neurônios. Você pode sim construir novos neurônios, isso é muito recente. A gente achava que neurônio perdido não tinha mais jeito. Verdade. Não, temos. Mas sabe o que a gente precisa fazer para poder justamente fazer novos neurônios? Atividade física. E está todo mundo sedentário. Então, são essas situações que são bem interessantes. E o estresse também faz uma coisa. Ele é importante. Afinal, Deus fez o estresse. Isso que eu ia perguntar, porque sem o estresse, a vida não é vida, né? Exato. Só que a diferença é que o estresse que fez aquele homem das cavernas sobreviver, que é luta ou fuga... Nós temos esses mecanismos de sobrevivência no nosso organismo, tá? Porque se amanhã tiver um problema no planeta, nossa civilização vai sobreviver. Só que nós vivemos no século XXI com um estresse completamente diferente daquele homem. Aquele homem das cavernas, ele estressava quando ele saía para caçar. Tudo bem, ele matava o leão, depois ele voltava e desestressava, ele descansava. E descarregava aquele estresse, não é? Perfeito. Olha, perfeito, Márcio. Hoje, nós matamos uns 3 leões por dia. Aqui, deixamos uns 2 amarrados para o dia seguinte, quando não levamos um para dormir com a gente em casa. E não gastamos fisicamente os produtos que esse estresse faz, que, se acumulados, criam um problema. E pensa bem, se eu estou lutando ou fugindo, eu preciso estar atenta, pilhada. Meu corpo muda completamente o metabolismo. O que a serotonina faz? Te deixa de bem com a vida, relaxada. Então, pensa bem, se você vai estressar porque tem que lutar, você tem que estar de bem com a vida? Não. Então, o que acontece? Toda vez que eu estresso, eu depleto, eu aniquilo a minha serotonina. E aí você tem cada vez mais as pessoas desanimadas, tudo está meio vazio, depressivas e não entendem por quê. É uma novidade para muita gente isso que você está falando. Esse livro está cheio de uma feliz novidade, porque você sabe não só para identificar, mas com uma proposta de resolução, tem uma solução, tem um caminho a se fazer. Então, se você se alimenta adequadamente, o seu nível de estresse diminui, porque você passa a olhar as coisas, não o copo meio vazio, mas o copo meio cheio. E conclusão, tendo menos estresse, tendo estresse adequado, né? É fundamental para você ter esse equilíbrio de serotonina, mas a alimentação e a atividade física, que isso eu também cito bastante no livro. Quando você vai fazendo esse paralelo entre a vida de hoje, a vida que se tinha há um tempo atrás, você acaba tocando em algo que incomoda muitas pessoas e até se tornam o óculos pelo qual elas avaliam as propostas nutricionais, né, dos dias de hoje. Então, muita gente tem esse discurso assim, olha, a alimentação da minha avó, ela era muito rica em alimentos que são considerados hoje pouco saudáveis. E mesmo assim, a minha avó ela tinha uma saúde de ferro, não é? Porque hoje a gente tem que fazer essa modificação. Tem a ver com isso que você falou, mudança de rotina, como é que é? Aí que está. Você reparou que hoje a mulher não vai mais para a cozinha? Ela diz que não tem tempo. E aí meu discurso é categórico. Eu digo que você pode não ter tempo hoje para cozinhar e cuidar da sua saúde, mas com certeza você vai gastar muito tempo e dinheiro no futuro cuidando da sua doença. Então, coisas que antigamente, por exemplo, a ciência evolui. Antigamente, eu também já escrevi isso, inclusive em livros, dizendo, cuidado com o colesterol do ovo. Hoje já sabemos que até 2 ovos por dia, que aliás é o que eu acho que todo mundo deveria estar consumindo, na pior hipótese, 1 ovo
todos os dias, mais 2 equilibrados nutricionalmente, eu coloco aí Fácil no livro. de achar, barato, fácil de preparar. Gente, tem quintal com galinha. Pois E quantas é. formas você faz o ovo de diversas. Então, antigamente, a gente achava isso. Hoje, a ciência mostra que não é esse colesterol que altera o seu colesterol. Então, as nossas avós comiam isso. Fritavam na banha de porco. Gente, banha de porco é biológico, não é? Sabe que a diferença entre uma margarina e um plástico é um átomo de carbono. Se você é um desafio, pega uma margarina, larga no quintal da sua casa, volta lá 6 meses depois, tá igualzinha. Alimento que não estraga, cuidado. Por isso que eu digo, vai na prateleira. Olha o tempo de validade, 2 anos. Que tem? Leu nos ingredientes, não é comida de verdade, salsinha, cebolinha, essas coisas? Devolve. Devolve porque você está consumindo aditivo alimentar e quanto maior o tempo de prateleira, pior a quantidade de aditivos. Pois é, Gisela, eu acho que a gente vai ter que fazer um ato de caridade para não pôr a nossa diretora e a nossa produtora desesperadas, porque eu acho que elas já perceberam que a nossa conversa aqui ia longe, né? Então, nós chegamos ao finalzinho da nossa entrevista, gente. Não conversamos 1/5 do que a gente tinha para falar aqui. Mas isso também é bom, não é? Porque hoje é acessível, é fácil para qualquer pessoa obter uma boa literatura, não é? Assim como a gente tem que se reeducar para se alimentar fisicamente, a gente tem que se reeducar para se alimentar intelectualmente. Não é? Tem gente que diz, eu não gosto muito de ler, eu não tenho facilidade de ler, como a gente também muitas vezes não tem facilidade de comer certas comidas, porque a gente não criou o hábito. Mas não é uma questão de gostar simplesmente, é uma questão de necessidade, faz bem. Então, eu estou colocando aqui à sua disposição o livro da doutora Gisela Savioli, Alimente Bem Suas Emoções, porque se você gostou do nosso bate-papo, tenho certeza que você vai amar o livro, não é? E nós vamos mais ainda amar o que o livro vai fazer com você, não é? Então, está aqui à sua disposição e eu aproveito aqui o ensejo para poder agradecer a doutora Savioli, que tão prontamente atendeu o nosso convite para estar aqui conosco no programa, compartilhando essa riqueza, que eu tenho certeza que depois você vai reagir dizendo, o livro fez um imenso bem para mim. Amém. Doutora Gisela, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Estamos terminando esse primeiro bate-papo de hoje, mas nós voltamos já já com o segundo bloco do nosso programa. Também com um assunto muito interessante e curioso para alguns, viu? Cultivo de cogumelos. Você não pode perder. Enquanto isso, deixe seu comentário em nossa página do Facebook. O nosso endereço é facebook.com/papoaberto. Voltamos já.